Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. Hoje, atendendo a pedidos, muita gente me solicita um gerador de onda quadrada que você possa ajustar em frequências mais altas, que tenha uma boa estabilidade e também um DUT em 50%, um DUT Cycle em 50%. Sabemos que com os circuitos convencionais osciladores, às vezes não é tão simples implementarmos um DUT Cycle em 50%. Hoje eu trago uma solução muito boa para você. Então, com poucos componentes de fácil aquisição, você pode ter um instrumento no seu laboratório novo ou então utilizar em algum projeto que você precisa de um oscilador com boa estabilidade. Confira a aula na íntegra que está muito interessante. Like no vídeo, inscrição no canal, compartilhe com todos os seus amigos nos grupos de WhatsApp e Facebook. Lembrando que este vídeo é um oferecimento da Toroid do Brasil. Acesse toroid.com.br. Primeiro link aqui da descrição, faça cotação para o seu transformador toroidal sob medida para o projeto ou indutores toroidais e muito mais em toroid.com.br. Estão prontos para mais uma clássica de sexta? Tem sexta, tem clássica, tem sexta, tem legendária, tem sexta, tem a videoaula de engenharia eletrônica WR Kits. Let's get started! Eu lembro você que está rolando a nossa promoção com 50% de desconto nos nossos cursos Hotmart. Encerra em 1º de junho. Corra, não perca tempo, os links estão na descrição, invista no seu conhecimento. Aplicando o cupom QuarentenaWR2 você tem 50% nos nossos cursos e ainda de quebra alguns deles você ganha cupom para concorrer ao osciloscópio Rohde & Schwarz de 100 MHz. Aproveite a promoção e adquira os nossos cursos e encerra dia 1º de junho, hein? Estou avisando logo e enfatizando esse detalhe, então se ainda não adquiriu, não perca, pois já renovamos a promoção para a galera que perdeu aquela primeira promoção de quarentena. Corre lá e invista no seu conhecimento. Você já viu a topologia completa do circuito altamente complexo que desenvolvemos. O circuito é simples, mas conseguimos aprender diversas sacadas de eletrônica com ele. Então, novamente estou aqui para esta clássica, tem sexta, tem clássica, desde fevereiro de 2014, não falhamos uma. É muito bom isso e é bacana ter a sua companhia aqui. Vamos aprender eletrônica mais um pouquinho. Vejam, nós temos aqui recursos já conhecidos nossos. Muitos me reportaram que necessitavam de um sinal quadrado, gerar um sinal quadrado com um DUT em 50%, e tinham dificuldades de conseguir isso, por exemplo, com o clássico astável com 555, ou mesmo utilizando topologias de osciladores quadrados com cristal oscilador. E de fato é um pouco complicado obter o DUT ali em 50% com o oscilador propriamente dito. Ou ele fica um pouco abaixo ou um pouco acima. Mas este circuito aqui vai te ajudar em muito. Além disso, nós temos um ajuste bem estável de frequência, você vai ver na prática como ele fica bem estável mesmo, nosso sinal ajustado, e um range bem interessante. Observe o que utilizamos aqui. Então, 4093, esse é obrigatório você ter sempre no seu laboratório, pois ele tem muitas aplicações. É um CMOS que contém 4 portas NAND, com Schmitt Trigger. O Schmitt Trigger tem a característica de restaurar sinais analógicos para o meio digital. Por este motivo, esta topologia aqui funciona muito bem para um oscilador. Eu tenho uma NAND ligada como inversora aqui, pino 1 com pino 2, lógica inversora. Se tem nível alto aqui, nível baixo na saída. Se tem nível baixo na entrada, nível alto na saída. Ele inverte o sinal. A sacada aqui é utilizar os limiares de tensão da porta para ler a tensão sobre um capacitor. Essa tensão varia entre os limiares, criando a oscilação, porque eu inicio o circuito, o capacitor descarregado. Ele lê um 0 aqui e já joga a saída para 1. Faz o capacitor se carregar por esta malha aqui, RV1, R2, até o limiar superior de tensão, onde ele vai ler o nível lógico alto, desligando a saída, jogando para low. Com isso, o capacitor começa a se descarregar por R2 e RV1 e o ciclo fica
oscilando, trocando aí o meu nível lógico no pino 3 aqui do componente. O capacitor se carrega por RV1, R2 e descarrega por R2 e RV1. RV1 é um trimpote, eu na prática vou utilizar 100K. Recomendo que se você tiver um valor maior que 100K, ou de preferência 4,7 MHz, fica melhor ainda o range de frequência, pois você consegue chegar a frequências mais baixas. Com esta topologia, utilizando um trimpote de 100K, eu consigo mais ou menos 50 kHz até uns 2 MHz com esse circuito aqui. O capacitor ele tem um valor baixo de capacitância, 100 picofarad, e você deve ter notado a presença desse resistor aqui de 470 ohms. Esse resistor, porque eu tenho uma capacitância baixa aqui no sinal do oscilador, na topologia do oscilador, esse resistor me auxilia na estabilidade térmica do circuito. Os capacitores são componentes altamente sensíveis a variações de temperatura, uma vez que um circuito oscilando com um capacitor em capacitância baixa, ele teria um ruído de fase muito perceptível, um jitter também ocorrendo nas bordas de subida e descida do meu sinal quadrado. Eu tenho aquele sinal feio, aquele sinal que não nos traz segurança quando observamos no osciloscópio, e ainda mais quando aplicamos nos circuitos que queremos aplicar aquele sinal de clock específico. Por isso, esta sacada aqui bem simples para você manter o sinal estável como ele deve ser. Aí nós temos outros truques de eletrônica para corrigir os outros problemas. Aqui eu já tenho meu sinal quadrado. Esse sinal aqui, se eu aplico uma carga nesse sinal, ela influencia diretamente na carga e descarga do capacitor. Por isso eu preciso bufferizar o sinal. Significa dar um ganho de corrente ao sinal, colocando mais uma porta inversora do nosso 4093, o mesmo 4093. A segunda porta dele vai inverter o sinal de novo, mas eu tenho ganho de corrente. Então, no pino 4 eu vou ter um oscilador bem bacana já. Porém, com o Duty Cycle, não em 50%. E aí fica uma dica extra para você. Precisa de um circuito onde você vai variar o Duty Cycle. Você pode utilizar diodos de sinal aqui, duas malhas resistivas. Ao invés de uma única malha R2 RV1, você utiliza uma segunda que tenha um resistor e um trimpote também. Só que uma delas tem um diodo com o anodo aqui e o catodo apontado para o capacitor, e na outra o diodo com o anodo apontado para o capacitor e o catodo apontado para a saída da porta. Assim o capacitor se carrega pelo sentido do diodo e descarrega pelo sentido do outro diodo cujo catodo está para a saída da porta. Você consegue, modificando as resistências a partir dos trimpotes, modificar este Duty Cycle. E aí em um ajuste fino você obtém os 50%. Essa é uma forma de utilizar este recurso. Mas quando queremos um range ajustável de frequência e fixar o Duty em 50, eu tenho esta outra sacada para você. Eu aplico o meu sinal em clock de um flip-flop do tipo Toggle, que eu implementei com 4027. O flip-flop é um circuito sensível à borda, a borda de subida, e é um JK. 4027 tem 2 JK no seu encapsulamento. Colocando os dois em VCC, eu crio um toggle, ou seja, sempre que ocorre uma borda no clock, eu inverto a minha saída. Com isso, a minha saída vai ter a metade da frequência de entrada, porém o Duty em 50%, logicamente 50%, pois ele é sensível à borda, então ele vai sempre enxergar a borda no mesmo timing. A borda de subida, depois borda de subida. Então, independente do Duty de entrada, do Duty Cycle de entrada, o que importa é a frequência de entrada. Olha que interessante isso. O flip-flop vai corrigir o Duty estragado, então não importa o Duty que você aplique aqui, vai sair 50% aqui, porém, sempre tem um porém, a frequência vai ser dividida por 2. Ainda assim, conseguimos um sinal na saída do flip-flop até uns 2 MHz, sinal prático. É aquele range que eu informei para você, é o range de saída do flip-flop, já a frequência do circuito mesmo. Aqui na saída do oscilador é sempre o dobro.
Como ainda tenho duas portas sobrando no 4093, peguei esse sinal e bufferizei aqui. Então este buffer inverte uma vez o sinal, com um pequeno ganho de corrente, e aqui nesta sacada, aqui ligando a alimentação positiva do circuito, um dos pinos da NAND, o outro sinal oscila, e eu tenho a cópia da oscilação neste pino 9 aqui na saída, que é a minha saída de onda quadrada, só que com um ganho maior ainda de corrente, uma vez que eu tenho VCC diretamente aqui na outra entrada. Então, reforçando o meu sinal de saída. Ainda capacitores de decoupling, um para cada circuito, integrado, 100 nanofarad, típico aí, poliéster ou cerâmico. Neste caso aqui, como temos frequências mais altas, recomendo cerâmico. E o outro flip-flop do 4027, é bom você aterrar o set e o reset e ligar o JK em VCC também, para evitar problemas de maior consumo ou ruído que esse cara aqui possa gerar por acidente. Circuito explicado para você. Eu vou mostrar aqui uma simulação no Proteus. Um dos nossos cursos Hotmart é deste software aqui, que é o 4027, um dos seus flip-flops. Então veja que quando o sinal sobe aqui no clock, eu troco a minha saída. Desce o sinal, ela se mantém, sobe de novo, eu troco a minha saída. Criei um toggle utilizando um flip-flop JK. Mas o mais interessante é quando aplicamos um pulso no clock e vamos medir a saída aqui com o osciloscópio virtual. Esse pulso pode ser de 0 a 5 volts, vou colocar um DUT de 80% aqui, frequência de 1 kHz. Vamos ligar o nosso osciloscópio virtual aqui no Proteus. E aí você vai ver que bacana essa questão da correção de DUT. Olha só. Tá aí, ó. Deixa eu ajustar aqui o instrumento virtual. Trigar para o canal 2. E observamos que na entrada eu tenho um DUT de 80% e a minha saída está em 50%, ó, em azul. Porque ele tem a transição com a borda de subida no clock. Então, subiu o sinal, na entrada de clock ele foi para low. Na próxima subida ele vai para high, na próxima subida ele vai para low de novo. Como eu tenho uma frequência fixa na entrada, eu tenho o DUT em 50. O mesmo vale para DUTs pequenos, por exemplo, vamos colocar aqui 10%. Ó, frequência ali, aliás, DUT em 50% na saída do flip-flop. Pegaram outro DUT, por exemplo, 30%, também vai sempre ser aí 50%. Então aqui no simulador você já consegue comprovar a nossa teoria. Por que a escolha desses circuitos integrados? Para eu ter versatilidade na alimentação. O 4093, conforme o seu datasheet, e datasheet é outro curso Hotmart com 50% de desconto até 1º de junho, onde eu explico como você interpreta estas folhas de dados, nos diz que eu posso alimentar entre 3 e 15 volts o componente. Ele opera normalmente e ele pode suportar tensões de menos 0,5 a mais 18. Ó. Então, na prática, vamos ver o ponto de operação do circuito. O mesmo vale para o 4027, ó. 3 a 15 volts consigo aplicar no componente. E aqui no datasheet do 4093 mesmo, ele tem essa topologia de oscilador aqui sugerida e nos dá uma equação para cálculo de frequência que envolve aí os limiares de tensão, o VT+, e o VT-, que você vê aqui, ó, que é a identificação para a transição estável da minha saída. Então é perfeito para trabalhar com sinais analógicos. De acordo com VDD, que é a tensão de alimentação do circuito, e os limiares de tensão também se modificam de acordo com o VDD, eu tenho o resultado da frequência de oscilação. Na prática, vamos ver também, variando a tensão geral do circuito,
a frequência vai se modificar, mas o circuito continuará operando. E o 4027 também tem um bom range de frequência aqui. Veja que operando no modo toggle, que foi como configuramos um dos flip-flops, em 5 volts ele funciona até 5 MHz. No máximo, não, típico, perdão. O pior caso é 2.5 MHz, o típico é para ir até 5 MHz. Em 10 volts, 6.2 no mínimo, 12.5 MHz típico. 15 volts, 7.6, 15.15 MHz. Só que é claro, temperatura ambiente 25 graus Celsius, capacitância 50 picofarad e aqui os nossos TRCL e TFCL em 20 nanosegundos. Todas essas condições, além de várias especificações que o fabricante nos dá para a limitação dos seus componentes, onde estudamos mais a fundo no curso lá Hotmart. Mas tá aí, galera, projeto explicado detalhadamente para você. Vamos fazer uma análise prática bem detalhada também para você compreender as formas de onda. Venha comigo! Como vocês podem observar, o circuito é simples demais, como já vimos inclusive na parte teórica do vídeo. Nós temos o nosso 4093 aqui e o 4027 aqui. Como são circuitos integrados CMOS, nós conseguimos facilmente variar a tensão de trabalho do circuito. Você pode alimentar entre 3 volts e 15 volts, ou até extrapolar um pouquinho, ir até 18 volts e baixar também um pouco até 1.8 volts. Vamos fazer estes testes aqui e o circuito continua operando. Desta forma, você, além do range de frequência, você tem aí um bom range de amplitude do seu sinal de saída. Um circuito realmente muito interessante e de baixo custo. O nosso trimpote de ajuste está aqui, estou utilizando 100K, pois estou sem trimpotes de maior resistência aqui no estoque. Se você tiver um de 4,7 mega, eu recomendo que daí você vai ter um range ainda maior de frequência, inclusive excursionando a frequências mais baixas. É interessante isso. Capacitor de 100 picofarad que gera nossa oscilação. E nós temos aqui o osciloscópio com 3 canais monitorando os principais pontos do circuito para compreendermos o funcionamento prático dele, como sempre fazemos aqui no canal. Nós temos a tensão sobre o capacitor, que é este ponto aqui, que é o meu canal verde. O canal amarelo está na entrada de clock do flip-flop, portanto a saída do primeiro buffer do 4093, e a saída final do circuito é o canal lilás do osciloscópio. Fonte de bancada aqui entre estes pontos, uma fonte simples também, ou seja, o circuito é realmente fácil e de baixo custo para você desenvolver. Outra vantagem do circuito é o seu baixo consumo. Por ser CMOS, temos um consumo baixo que é de 4 mA a 15 volts. Se eu extrapolar um pouquinho aqui, 18 volts, que é o limite que o fabricante permite para os componentes, 6 mA. E aí eu posso baixar a minha tensão até lá por 1.8 volts para o circuito operar ainda. Deixa eu colocar aqui, aliás, passou aí de 20, mas foi bem breve, então não há problema. Olha só, 1.8 mais ou menos aqui para o circuito operar. Nós temos 1 mA. Em 5 volts, 2 mA. Em 10 volts, temos aí 4 mA, então parecido com 15. Agora 15 até subiu um pouquinho, mas você viu que não passa de 10 mA nessa faixa de tensão de operação do circuito. Fantástico, também é uma característica muito boa, onde você pode facilmente incorporar este sistema em outros projetos que você precise de sinais estáveis. Os sinais que eu mencionei estão aqui. Nós temos a tensão no capacitor, tensão na saída do 4093, o primeiro buffer, e a tensão
final do circuito. Melhor dizendo, nos sinais quadrados. Chama a atenção que o sinal em amarelo tem um DUT aí de 44,5%. Você vê claramente que o sinal em nível lógico alto tem uma duração menor. E o nosso sinal resultante aqui, o sinal da saída do circuito, tem o seu DUT em 50%. Muito bacana isso, que o nosso flip-flop corrige. Ajustando o trimpote aqui, eu consigo diminuir a tensão. Com esse aí de 100K, o meu mínimo está em 54 kHz, por isso que eu sugiro que você consiga trimpotes de valores maiores. 4,7 MB, por exemplo, vai chegar lá próximo a 1 kHz, 900 Hz mais ou menos, para o circuito. E as frequências máximas aqui, e eu chamo a atenção de você para a estabilidade de funcionamento. Mexi no trimpote aqui, olha como a onda está fixa. Parece até que o osciloscópio está pausado, né? Mas não, está no modo run aqui o osciloscópio, fazendo aquisição em tempo real dos sinais. E olha esta estabilidade aqui. Estão vendo? Não tem nenhum ruído de fase perceptível no nosso sinal. Olha só que bacana. Vamos dar um zoom aqui, ó. Nossa borda de subida aí. Que beleza, né? Um circuito realmente muito útil e funcional para você. Continuando aqui, ó. Olha só que bacana, o ajuste responde muito bem, certo? E eu paro de ajustar, o sinal fica fixo. Fantástico. Aqui nós temos 446 kHz na saída. Lembro você que o sinal do oscilador será sempre o dobro da saída. Esse é o problema do flip-flop, ele vai dividir a frequência por 2, mas é o custo que temos para ter um DUT em 50%. Caso não seja uma prioridade o DUT em 50%, você pode utilizar o próprio 4093 por si só, com esta topologia, ou fazer aquela sacada dos diodos, que eu dei a dica na parte teórica. Então vamos ver aqui, existe um ponto de instabilidade para a frequência máxima, mas para você ter uma noção, eu consigo um sinal estável aí, bem próximo de 2 MHz, 1.9 MHz agora. O DUT está um pouquinho prejudicado, uma frequência um pouco mais alta, mas ainda é um sinal bastante estável. Eu não pausei a aquisição do osciloscópio. E vejam que interessante a tensão no capacitor. Nas frequências mais altas aí, o Schmitt Trigger se virando para fazer a aquisição deste sinal, a tensão no capacitor. As portas Schmitt Trigger realmente são fantásticas para restaurarmos sinais analógicos, convertendo para o meio digital. Outro detalhe que merece destaque é a sensibilidade do circuito por ter uma baixa capacitância. Quando eu coloco o meu dedo aqui, por exemplo, ó, estão vendo? Aqui é o ponto de análise sobre o capacitor. É basicamente a tensão no capacitor. Nós temos o resistor também na malha, mas é basicamente a tensão no capacitor. De fato, o sinal em verde é a tensão sobre o capacitor, mas também tem aquele resistor de 470 ohms no caminho. Então não é puramente a tensão sobre o capacitor, para deixar bem claro isso. Mas chama a atenção de você isso, ó. Como é uma capacitância bem baixa que estamos utilizando, a capacitância aqui do meu dedo influencia na resposta do circuito se eu coloco aqui. Então, talvez um circuito como este possa ser utilizado como base para a elaboração de um sensor capacitivo. Pense a respeito dessa questão. Vamos agora fazer a análise aí do nosso sinal, observando o rise time e fall time. Aqui mais de perto você consegue ver claramente que o DUT cycle, o sinal em amarelo, está em 45% e o nosso sinal lilás aí em 50%. De acordo com as medidas automáticas do instrumento. Agora eu vou adicionar aqui
Vamos adicionar para o canal 3, Rise Time, nosso tempo de subida, e também vamos analisar o Fall Time, tempo de descida do sinal. Então, dando um zoom aqui para uma medida melhor. Rise Time típico aí dos circuitos integrados, entre 8 e 10 nanosegundos, como você pode ver aqui. É o tempo que o sinal leva para excursionar de 10% a 90% da tensão máxima. E o Fall Time é o tempo que o sinal leva para excursionar entre 90% e 10% em uma borda de descida. Por isso agora triguei pela borda de descida e ele consegue registrar aí para nós que tem um Fall Time muito semelhante ao Rise Time, que também é interessante para o circuito. Show de bola, galera! Mais uma análise feita aí. E agora vamos analisar a amplitude do sinal, variando a tensão da própria fonte. Nós temos aqui canal 3 em 10 volts por divisão, como você pode ver. Eu estou ocupando aí uma resolução vertical e meia, ou seja, 15 volts, que é a alimentação do circuito. Vamos utilizar novamente as nossas medidas automáticas para nos auxiliar nesta questão. Vamos colocar aqui medida de frequência e a tensão pico a pico. Pico a pico estamos aí com 17.6 volts, 126 kHz. Vamos ajustar aí para um valor próximo de 100 kHz, muito fácil de ajustar, como já vimos, e reitero a dica da parte teórica de utilizar um trimpote multivoltas para o caso de trabalhar com uma frequência fixa. Então, tem algum projeto que envolva uma frequência fixa de sinal quadrado, um trimpote multivoltas você calibra na prática, crava ali a frequência que você precisa, coloca um esmaltezinho no eixo e vai ter um circuito show de bola que não vai dar problema. Vamos então mostrar aqui com 18 volts. Ele pico a pico está registrando aí 20.4 volts mais ou menos. Baixando a minha fonte agora, ó, 10 volts no circuito, tem aí uns 12.4 pico a pico. 5 volts. Vou ajustar o trigger aqui e o zoom vertical. Aí o meu sinal em 5 volts. Olha que bacana, 3 volts. Estão vendo? E aí eu chamo a atenção de você para outro detalhe. Você deve ter percebido. Iniciamos o ajuste em 100 kHz. Baixando a tensão, nossa frequência aumentou. Por quê? Porque estamos alterando os limiares de tensão da porta lógica NAND do circuito 4093. E se você lembra do datasheet, a equação de frequência é relacionada aos limiares de tensão. Altero a tensão de alimentação do circuito, altero os limiares de tensão ali na entrada, que se você medir o pico a pico do sinal em verde, aqui você tem os limiares de tensão. Consequentemente, também modifico a frequência. 2 volts. O circuito opera ainda, mas veja que a frequência caiu drasticamente aqui. Mas, de qualquer forma, você tem um circuito que opera em 2 volts. Ó. Estou variando a tensão da mesma forma. Vamos aumentar de novo aí, ó. 100 kHz com 2 volts. 1.9, 1.8, 1.7, 1.6. 1.6 já temos o nosso DUT prejudicado drasticamente. Veja que a saída do 4093 aqui já está bem prejudicada mesmo.
mas ainda temos a oscilação ocorrendo. Vamos ver se o ajuste ainda funciona. Ainda consigo ajustar a frequência também. 1.5 volts, ainda temos oscilação, então veja que o circuito opera lá com baixíssimas tensões. 1.3, a performance, é claro, vai diminuindo. 1.2, ele para de funcionar, daí não consegue identificar os níveis de tensão. Mas fantástico, galera. Então, como você pode ver, é um circuito bastante versátil aí, de baixíssimo custo. E esse foi mais um projeto da sua clássica de sexta, uma análise bem detalhada desse circuito aqui, um circuito muito simples que você pode inclusive montar hoje mesmo. Você deve ter no estoque aí, não precisa ser o 4027 necessariamente, nem mesmo o 4093, mas circuitos integrados semelhantes. Monte aí, teste e comente aqui os resultados, comente também a sua opinião sobre os vídeos aqui, sobre os projetos das clássicas. Você viveria sem a clássica WR Kits? Fala pra mim aí que eu gosto de ver este feedback bacana de vocês. Esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica, nossa clássica videoaula de sexta aqui do canal. Deixe seu like, não esqueça, hein? Clique em gostei, favorite este vídeo, compartilhe o conteúdo com todos os seus amigos, confira os nossos mais de 2.800 vídeos aqui no canal. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Lembre de me seguir no Instagram, também lembre de seguir o nosso canal novo no Telegram, link na descrição. No Telegram você tem as notificações e promoções e muitas dicas em primeira mão. Siga também, me siga lá no Twitter e a fanpage no Facebook. Obrigado por assistir, tenha um ótimo final de semana, aquele abraço e até a próxima.